nosso tema dentro da série Há um menino que fala de coisas bonitas. Esse é o nosso tema, né? Nós já estamos na terceira mensagem dessa série. Hoje Há um menino que fala de coisas bonitas. Eu entendo, e eu imagino que essa seja a sua situação também, que nós estamos bastante carentes de ouvir coisas bonitas. Quando nós lemos ou assistimos a um noticiário, a grande maioria das notícias, elas não são boas, nem são bonitas. Para ter uma ideia, eu abri essa semana, enquanto preparava a mensagem de hoje, abri a página do G1RS, principal jornal aqui no Rio Grande do Sul, e as primeiras coisas que eu vi foi: mulher de 26 anos é morta a facadas pelo ex-companheiro. Ministério Público denuncia 9 pessoas envolvidas em um linchamento que matou um homem. Criança esquecida em van de transporte escolar. E por aí vai. A maioria das notícias que nós lemos, aquelas que saltam aos nossos olhos no jornal, nos noticiários, até mesmo às vezes nas conversas que a gente tem com as pessoas, elas não são bonitas, elas não são boas. Nas redes sociais, o que mais circula, infelizmente, são notícias falsas, são pessoas reclamando e xingando de um político ou de um governante, defendendo a sua ideologia. Às vezes, até dentro da própria casa, as conversas são ásperas, com xingamentos, com palavrões. A nossa geração está carente de valores, de algo sólido, em que a gente pode se apoiar por toda uma vida. E a proposta da série de Advento é fazer conexões de trechos da música Bola de Meia, Bola de Gude, com a mensagem bíblica a respeito do menino que vem. Nós já vimos o primeiro verso da música do Milton Nascimento, que diz: há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, esse menino vem para me dar a mão. Hoje nós vamos dar um salto nessa música e vamos ao meio dela, numa parte que fala assim: e esse menino me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. A música nos faz pensar que diante das tentações, diante das dificuldades que fazem o adulto balançar, diante das sacanagens que parecem até ser normais, aqueles valores aprendidos desde criança, aqueles valores precisam ser colocados em prática. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Para Milton Nascimento, essas são as coisas bonitas que ele acredita que não vão deixar de existir. São as coisas que para ele, para o autor da música, realmente valem a pena. E olha que interessante, a mensagem da Bíblia, ela é bastante parecida, mas ela tem uma diferença bem marcante. Eu quero ler com vocês um trecho do Salmo 19 hoje. Salmo 19, os versículos 7 a 10. Salmo 19, 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus mandamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Lei
conselhos, ensinos, mandamento, temor, julgamentos, verdade. Todas essas palavras, elas têm alguma nuance, algum destaque especial, mas elas se remetem todas a uma mesma coisa. Todas elas têm a ver com a palavra de Deus. Quando o Salmo se refere à lei do Senhor, essa lei, num primeiro momento histórico, era apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Nesses primeiros 5 livros, conhecidos como a Lei de Moisés, Deus revela quem Ele é, revela também quem nós somos, revela o que Ele espera de cada um de nós e ainda também o que Ele tem para oferecer para todos nós. Deus se revela na palavra como alguém perfeito, santo, justo. Deus é o Criador, é o mantenedor de todas as coisas, tanto aquelas que nós vemos como aquelas que a gente não consegue ver. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Porém, nós perdemos essa condição quando os primeiros seres humanos deliberadamente escolheram desobedecer a única ordem, o único mandamento que eles tinham. E eles cederam à tentação de querer ser igual a Deus. Com a desobediência, a Bíblia, a lei de Moisés, diz que houve separação entre nós e Deus. E desde então, todo ser humano vem à existência separado de Deus. A separação do pecado. Nós ficamos conhecendo melhor o nosso pecado pelos mandamentos, que são a vontade de Deus para a nossa vida. Você ainda se lembra dos mandamentos? Já ouviu falar a respeito deles? O resumo dos mandamentos é amar a Deus com todas as suas forças e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Os mandamentos, eles falam de coisas que nós consideramos bonitas. Honra e respeito a pai e mãe, por exemplo. Amor e cuidado com a vida. Caráter e fidelidade à família. Alegria e contentamento com aquilo que você tem. Respeito e amor com as palavras que nós usamos e assim por diante. Todas essas coisas que os mandamentos nos dizem são coisas bonitas, são coisas importantes, são valores também. Se todas as pessoas vivessem isso sem errar, o mundo, eu tenho certeza, seria perfeito. Mas o fato é que, por mais que a gente se esforce, em algum ponto, a gente sempre falha. Em algum ponto dos 10 mandamentos do nosso Deus, a gente sempre se percebe falhando. E olhando com cuidado para os mandamentos, sendo bem sincero, você vai precisar reconhecer que em algum momento você falhou. E pior, a Bíblia nos diz que quando a gente é culpado de um mandamento, nós estamos culpados de todos. Olha só o que diz na carta de Tiago. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então nós temos culpa. E se isso que eu disse até agora mexeu com você, fique bem atento, porque a mensagem ela não termina aqui. Essa mensagem tem algo muito importante para te dizer. E a melhor parte, ela ainda está por vir. Presta bem atenção. Ao mesmo tempo em que a Bíblia escancara a nossa situação de separação de Deus, ela também revela o único que é capaz de mudar essa situação. E só existe um único ser, uma única pessoa que pode fazer isso no nosso lugar. Olha o que diz em Gálatas, no Novo Testamento. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus o tornou herdeiro. A solução para a nossa situação
ela está no menino que vem. Está no menino Filho de Deus. O verdadeiro Deus e homem, Jesus Cristo, que mora no seu coração desde o dia do seu batismo. Esse menino que vem para lhe segurar a mão em todos os momentos. O menino que fala de coisas bonitas. Esse menino cresceu. E no tempo certo, no tempo escolhido por Deus, ele se entregou em sacrifício para pagar a culpa do nosso pecado. Porque ele mesmo não tinha nenhum pecado. Mas ele foi colocado debaixo da lei para resgatar todos nós que estávamos aqui abaixo, sob a lei de Deus, a fim de agora sermos adotados como filhos. Nós somos filhos de Deus, por causa daquilo que Jesus fez por nós. A fé que confia em Jesus nos faz filhos de Deus, e com isso nós também somos herdeiros. E essa palavra tem muito a nos dizer. Um herdeiro é aquele que não trabalhou, que não se esforçou, que não construiu, mas recebeu uma herança da parte de alguém que trabalhou, de alguém que construiu, de alguém que se esforçou. A vida eterna, o céu, foi conquistado por Jesus. O nosso acesso a Deus, ao céu, à vida eterna, foi construído pelo esforço e pelo sangue de Jesus. Nós agora apenas estendemos as mãos para receber isso como um presente. É uma herança. Essa herança é tão boa, é tão especial, que a nossa linguagem humana ela não consegue nem descrever com detalhes. Nos últimos capítulos de Apocalipse, falando do que nos aguarda no céu, falando daquilo que está nos aguardando assim que a história acabar e a eternidade se manifestar, está escrito o seguinte, Apocalipse 21, 4. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Esse lugar é tão especial, é tão bonito que a nossa mente, limitada pelo pecado, não consegue compreender. É melhor dizer assim o que não tem lá. Porque a gente não consegue nem imaginar direito o que é um lugar assim. Onde não há morte, onde não há tristeza, onde não há sofrimento, nem choro, nem dor. E olha, é para lá que nós vamos, agarrados no Salvador Jesus Cristo. Enquanto a gente não chega lá, enquanto Deus permite nós seguirmos a nossa vida nesse mundo marcado pelo pecado, Deus nos convida a nos agarrarmos o tempo todo ao menino que vem, a confiar somente nele e com a certeza do presente da vida eterna, continuar ouvindo os conselhos do Pai do céu para a nossa vida. Afinal, esses conselhos, esses mandamentos, eles nos falam de coisas bonitas. Não são essas coisas bonitas que dão sentido à nossa vida. Não são essas coisas bonitas em si, esses valores, que vão nos abrir o céu. Pelo contrário, Jesus já nos abriu. Mas essas coisas bonitas nos ajudam a viver melhor, a dar um bom testemunho do nome daquele que nos deu real sentido, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. E sabe que amanhã, domingo, o segundo domingo de dezembro, é considerado o dia da Bíblia. E o que nós falamos hoje, essa nossa reflexão dessa noite, de certa forma resume a mensagem central da Bíblia, a palavra de Deus. E aqui eu quero te fazer um convite. Se você quer saber mais sobre a Bíblia, se você quer estar mais próximo desse menino que nos fala de coisas tão bonitas, esse menino que nos abre o céu, entre em contato com a gente, conversa com a gente. Eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a ouvir o que Deus tem a nos dizer. O Evangelho de João, primeiro capítulo de João, diz que aquele que é a palavra, se tornou um ser humano e viveu entre nós. Jesus é a palavra de Deus encarnada, a palavra feito gente. Por isso, eu acredito que tranquilamente nós podemos voltar naquele Salmo 19
e fazer uma troca de palavras ali para termos um sentido ainda mais amplo daquilo que está dizendo o Salmo. A gente pode colocar o nome de Jesus no lugar daquelas palavras que se referem à Bíblia. A lei, os mandamentos, os ensinos, tudo isso a gente pode substituir por Jesus, porque Jesus é tudo isso e mais um pouco. Olha só como ficaria, e a gente termina a nossa reflexão de hoje aqui. Olha só. Jesus é perfeito e nos dá novas forças. O menino Jesus merece confiança e dá sabedoria às pessoas simples. O menino Jesus é certo e alegra o coração. O menino Jesus ilumina a nossa mente. Jesus é bom e dura para sempre. Jesus é justo e sempre se baseia na verdade. Jesus é mais precioso do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. Jesus é mais doce do que o mel, mais doce até do que o mel mais puro. Que Deus abençoe estas palavras bonitas, palavras de Jesus, no coração de todos nós que ouvimos ela hoje. Amém.